Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caminhos Criativos da Arte. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa, uma referência no setor cultural, nas produções culturais da nossa cidade, do nosso estado. O nome dela diz tudo, né? Falar em arte, falar em cultura, sem Eveline Hort e a sua Hort Produções. Eu não poderia deixar, né? Eveline, que bom que você está aqui, Eveline. Obrigada pela tua participação aqui nesse projeto lindo. E ter acreditado, né? A gente está aqui falando de algo tão essencial ao ser humano, que é falar sobre arte, falar sobre cultura. Obrigada, Eveline. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder estar aqui falando daquilo que eu mais gosto na vida, né? Que é a cultura, né? Que é a arte, enfim, nesse cenário que já é muito significativo, né? Que nos cerca aqui nessa tarde. Eveline, quando a gente pensa em arte, o que te vem à mente, assim, primeiramente? Difícil... Você que respira arte, né? De várias formas, assim. O que é arte para Eveline Hort? Eu acho que é muito difícil definir, né? Numa palavra, numa frase só, né? Porque a arte vai muito além daquilo que a gente poderia colocar no significado da música ou da dança, ou de um quadro, né? Quer dizer, é a história misturada com o desenvolvimento do ser humano, né? Nesse planeta. E eu acho que a arte aí, nesse aspecto, ela inclui meio ambiente, ela inclui educação. O belo, né? A natureza, tudo que ela já proporciona já é uma arte viva, né? Ela já se faz por si. Isso. E o ser humano, ele se alimenta dela e busca novas formas de... como é que eu vou revivê-la? No seu dia a dia? Pode ser? Pode ser, pode ser. É isso. Agora, é a Eveline que a gente conhece, né? Eveline Hort Produções. Hort Produções. Nem sempre foi assim, né, Eveline? Você começou de uma outra forma, é isso? Você diz na minha formação? Realmente eu fiz um caminho, né? Certo. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de falar um pouco, que a minha relação com a atividade artística, ela tem muita relação com a minha coisa familiar, né? Então, assim, eu tinha um avô imigrante, alemão, que tocava violino, né? Então, eu cresci ouvindo muito música clássica. Tá. Na verdade, a minha formação passa muito por óperas e clássicos, os grandes clássicos todos, né? Que bacana, Eveline. E aí a gente morou no Rio, né? Então, eu tive a oportunidade de frequentar um teatro municipal que tinha uma programação esplendorosa, né? Eu vivi aquela época do Rio de Janeiro que você tinha concerto na rua, lá onde era o Museu Nacional, que infelizmente se incendiou. Aquela era uma das áreas mais bonitas do Rio, onde se fazia piqueniques e você tinha concertos. Concertos de música clássica lotados, né? Lotados. Então, depois eu estudei num colégio onde a gente também tinha aula de artes e a gente produziu muita coisa de espetáculo de teatro. Então, daí vem, eu acho Nossa, que... dá para entender muito agora essa... Vem uma coisa de formação. De formação. De educação, né? Sim. E aí, meus pais eram apaixonados por música brasileira. Então, eu passei a minha adolescência ouvindo muito música brasileira, Chico, enfim, todo mundo, né? Maravilha, isso. Porque você é carioca, né? Eu sou carioca. Carioca da gema, como diz, né? A gente fala assim, Hort Produções, Florianópolis, Santa Catarina, de Santa Catarina para o Brasil, do Brasil para o mundo, porque você é international, né? Mas você é carioca, da gema. Super carioca. Super carioca. E como você falou, né? Ascendência alemã, cidadania alemã. Então, e como é que você veio para cá, Eveline? Então, eu me formei em enfermagem, lá no Rio. E depois eu fui para São Paulo fazer, já migrando para a área de psiquiatria. Muito interessante. E fui para a Alemanha para fazer uma Vou explorar isso. Para fazer uma formação na área. Fui fazer uma especialização em psiquiatria. Certo. E, dentro disso, eu acabei indo trabalhar com dependentes químicos. Uma coisa muito forte, porque na Alemanha... Quando você fala dependente químico, você está falando de heroína, né? Então, heavy metal das drogas, né? Você ficou quanto tempo lá na Alemanha? No total, 8 anos. Né? Fazendo a especialização? Estudando, trabalhei na psiquiatria e depois migrei para essa área mesmo de dependentes químicos, né? E dentro da área de dependentes químicos, eu fui cruzar a cultura. Por quê?
Porque eu fui Lá? trabalhar... Porque eu fui trabalhar numa iniciativa próxima a Frankfurt, onde tinha um teatro. E uma das terapias utilizadas era um espetáculo, montagens teatrais, com um elenco profissional e dos pacientes, porque um sobrevivente de uma dependência química é um ator, né? Sim. Porque ali você tem realmente... Se reinventa, se reinventa, se reinventa. Sim, ele para conseguir adquirir, sustentar seu vício, ele faz tudo, né? Aí vai desde assaltantes de banco, a prostituição, enfim, são biografias muito contundentes, né? Densas, histórias densas, exatamente. E aí se utilizava muito o espetáculo como quase que eu diria uma catarse. Só que eram profissionais, a gente tinha diretor profissional. E o texto escolhido durante esse período que eu estava lá era sempre o Ibsen, porque o Ibsen ele retrata muito a biografia humana, o desenvolvimento humano. E aquilo confrontava muito as próprias histórias dos pacientes, né? Você fazia uma terapia sem fazer terapia, né? Eles se viam, eles conseguiam se observar? Eles através do personagem, da personagem, ele exercitava a sua consciência. Porque são textos muito de confronto humano, né? E aí a gente fez turnê, tinha uma orquestra de câmara que acompanhava. A gente está falando de uma estrutura que não dá para você comparar. Sim. Né? E aí, por uma questão de pessoal, eu acabei repensando em voltar para o Brasil, né? Depois de um tempo também você fica assim. Sim. Ou tu ficas ou tu volta, né? Certo. E aí voltei e eu não queria mais ir para o Rio, para São Paulo. E aí Florianópolis ficou uma cidade interessante por conta de amigos, na verdade. Não por família. E aí eu vim parar aqui nessa ilha. Que bênção. Que já fazem, né, 90, nós estamos falando de 90, 91. Né, a gente se conheceu, acho que no final dos anos 90. Foi? Eu acho que sim. A gente já se conhece. Pois é. E aí, lentamente, eu comecei a ir para esse lado, porque eu não me adaptei em nada relacionado à psiquiatria aqui. Eu estava acostumada com hospitais com outra abordagem. Sim. Até essa abordagem até cultural, né? Tipo assim, é outro mundo. É outro mundo, né? É até chato falar isso, né? Mas aí eu falei, eu quero mudar de área, né? Eu sempre tive esse espírito meio gostar de começar do zero de novo. E aí comecei lentamente organizando pequenas coisas. E aí fui resgatar meus amigos de infância que se embrenharam nessa área lá no Rio, né? E fui fazer alguns estágios, porque naquela época também não tinha formação, né? Certo. E aí começamos. E o primeiro show foi em parceria com a Itapema FM. Eu já estava aqui assim, que foi na dança? Não, foi João Bosco. Foi João Bosco. Eu jurava que tinha sido na dança. Não, depois foi a Débora. A Débora foi uma grande parceira, a Débora Coker. Que eu fiz todos os espetáculos da Débora, né, aqui em Florianópolis. E hoje eu faço o Sul todo, né? Então começou com a música? Foi com o João Bosco. Foi com o João Bosco. E aí depois foi indo, né? Nem sei, né? Até nesse não sei quantas produções até agora. Eu tentei fazer uma conta disso, se eu considerar que eu fazia... Você vai lá, põe 30 anos? Sim. 32 anos? Sim. Claro, tem a pandemia aí no meio, né? Tira 2 anos. Tira. Mas vamos arredondar para 30 anos, fica mais fácil. Aí você põe aí 10, 15 por ano. E depois, nos últimos anos, eu comecei a fazer turnês fora. Eu sou péssima em matemática, vai fazendo. Aí você passou para 30. Tá. Sei lá eu, né? Não sei, 30 Eveline, anos. por que você não escreve... Tirando o roteiro, por que você não escreve um livro, Eveline? Você tem fotos... Tirando o roteiro. Gente, você merece um livro. Eu resgatei muita coisa no Trajetórias. Que eu nem lembrava. Porque eu guardei, eu tinha muito boas assessorias de imprensa. Foi o ano passado, o ano retrasado. E aí eu resgatei os jornais todos. Maravilha! Aí eu provo 29 anos comprovados de atuação em Santa Catarina, numa época que você fazia turnês nesse estado com espetáculo de teatro, né? Eu ia para Lages, ia para Blumenau, coisa que você pensa, ia com Juca de Oliveira e Denise Fraga circular esse estado, né? Sim. Coisa que hoje você não viabiliza mais. Pois é, Eveline, dentro desse quesito, é bem isso. Como funciona essa questão da viabilização, né, dos espetáculos dentro do nosso estado, sendo que cada município tem uma cultura, até pela colonização, não sei se a gente pode, mas ajuda, né?
Como é que você pensa nos espetáculos para cada cidade? Tem essa questão homogênea? Todos os espetáculos são bem aceitos? Né? Porque daí você já tem que contabilizar isso antes, né? Isso tem que estar na pré-produção. Isso né? é um processo criativo e financeiro e tudo, né? Você tem Você tem que equalizar, né? Equalizar. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caminhos Criativos da Arte. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que fomenta a cultura japonesa em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, leva esse conhecimento todo para o nosso Brasilzão, de uma cultura milenar e uma cultura japonesa. E eu estou conversando aqui, vou apresentar e começar a conversar com a Hisai Kaneoya. Oi, Hisai, tudo bem? Oi, Naya. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, né, a participar desse projeto, que aceitou, né, participar desse projeto tão lindo, que é o Caminhos Criativos da Arte. E aí eu já te pergunto assim, esse namoro, né, essa amizade, a gente pode falar, entre Brasil e Japão começou lá em 1908, com a chegada do navio Kasato Maru aqui? No dia 18 de junho de 1908, chegou um navio Kasato Maru, trazendo 781 japoneses para trabalhar na lavoura do café, né, no interior de São Paulo e no interior do Paraná. Mas, antes disso, teve o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que foi um tratado que foi assinado em 1895, porque o Brasil já estava prevendo que ia faltar a mão de obra rural, né? Isso bem antes, né? 1800, são 13 anos, né? Certo. 13 anos antes. Já estavam chegando outros imigrantes, né, no Brasil, e o Brasil já estava de olho, assim, na imigração japonesa. E assim, e essa questão de saber que o Brasil ele possui se não a maior colônia japonesa Sim, fora do Japão. Do Japão, Isso procede assim? Sim, o Brasil, se tem no mundo 3,8 milhões de japoneses espalhados pelo mundo, né? Japoneses, descendentes de japoneses. No Brasil, ele tem perto de 2 milhões de japoneses, então é a maior comunidade japonesa fora do Japão. Do Japão. E essa questão de experiências, né? Nesses anos todos, quando a gente fala aqui na cultura japonesa, você falou em São Paulo, né? Que tinha plantio do café e tal, mas a gente pode considerar Santa Catarina também como um polo, assim, da cultura japonesa, ou tem outros estados depois de São Paulo, assim? Tem Belém do Pará, né, que teve a plantação da pimenta do reino. E assim, agora com essa internet, a gente percebe assim que tem vários lugares no Nordeste que existe a colônia japonesa bem forte, sabe? Tem Salvador, né, que tem a plantação de tomate. Que bacana. Tem... Onde mais será? Campo Grande, né? Que a comunidade japonesa é grande, principalmente pessoas de Okinawa, né? Não, até eu te pergunto porque eu lembrei agora que teve, não sei se foi no Norte, no Pará, que teve uma escola que ministrava japonês como primeira língua, segunda língua. Existe em Manaus Acho agora as escolas bilíngues, né? Uhum. Então, o japonês está entrando, o idioma japonês está entrando nas escolas públicas. Isso é muito bacana. Muito bacana. Não é? E tu conhece, assim, já viajou até lá? Conhece, Não assim? conheço ainda, mas vontade a gente tem, né? Mas É que muito Manaus, bacana. por ser zona franca, tem bastante japoneses mesmo, né? Trabalhando. O japonês. Então, Sim. a comunidade, ela é bem forte lá. Eles falam de eventos, assim, tipo um Dokai que a gente fez aqui no Parque da Luz, de gincana esportiva. Eles falam que dá 1000 pessoas, assim. Então, a comunidade lá também é bastante grande. Bem forte.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caminhos Criativos da Arte. E hoje eu converso com uma trupe muito legal que veio lá de Canelinha, aqui para Floripa, de Canelinha para o mundo, né? Como diz eles, né? Segundo o Instagram, gente que vive com os pés no chão e a cabeça na lua. Tô falando da La Luna Cia de Teatro, é isso, Amália Leal? É isso mesmo. Oi, Naya, tudo bem? Tudo jóia, que bom que você está aqui, né? Então, Você e a trupe, né? A gente está muito feliz, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse projeto lindo. Eu que agradeço a confiança, né? De acreditar nesse edital, né, Amália? Então, e a gente agradece esse convite que, nossa, com nomes incríveis e a gente estar no meio deles é uma honra, realmente. Mas eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, né? Até a gente tem coisas para explicar, para conversar, mas o teatro em si já é uma expressão, né? Uhum. E essa é a proposta aqui do projeto, né? De fazer com que a gente realmente traga à tona tudo que a gente produz, né? E essa necessidade que a gente tem, eu falo como ser humano, né? De se expressar, de se registrar. E você vê muito isso no teatro também, né? Nessas pesquisas todas que vocês fazem, né? Somos suspeitos, né, para falar, mas é a nossa paixão, é um ofício que a gente escolheu já há algum tempo e é o que a gente dedica à vida, né? É isso, é a arte, é o estar em contato com o público, que agora nessa pandemia, né, que foi um momento muito delicado para todo mundo e quem trabalha com arte foi muito afetado, né? Nem falo. Então, assim, foram 2 anos de descobertas, de tentar se encontrar, de crises, de tentar ajustar os sonhos pessoais com os sonhos do grupo e, ao mesmo tempo, tentar entender, né, como que o mundo vai funcionar a partir de agora, E falando em grupo, assim, o La Luna, né? A La Luna, a companhia de teatro, ela é formada por quantas pessoas? Como começou? Que eu sei que é uma formação bem feminina, começou, é isso? Sim. Né? Uma dupla, você e a Emeline, que vai estar aqui daqui a pouquinho. Isso, é. Tá. Então, a história da La Luna começou com a minha amizade e a da Emily. O grupo nasceu em 2016. Eu e a Emily fomos colegas de turma na UDESC, no curso de teatro. Certo. Então a gente ingressou... Vocês duas? Nós duas, na mesma turma. Tá. A gente ingressou no ano de 2014 e desde o começo a gente já sentiu uma afinidade, assim, um amor muito grande e como a gente fazia muitas matérias juntas, começamos a formar duplas em muitos trabalhos, em muitas atividades práticas. Certo. E dali foi nascendo uma parceria muito forte, assim, né? Então, em 2016, a gente resolveu oficializar a coisa. Mas durante a academia, durante os estudos na universidade, você já articulava um grupo? Isso. É que, assim, né, durante um curso de teatro, a gente acaba fazendo muito trabalho prático, muita prova prática. Tá. Então, é montar cena, né, enfim, montar, às vezes, algo que... O figurino, né? essa questão cenográfica. Projetos que vão acabar podendo virar até um espetáculo um dia, né? E aí a gente começou a fazer esses trabalhos juntas. Então, quando surgiu a oportunidade, a gente já se olhava, já se entendia e já sabia que a gente ia ser mais uma vez uma dupla. Tá. E aí... Você veio junto com a Emily, né? E a gente tem muitas histórias para contar. Então, na sequência... A gente vai conhecer um pouquinho da Emily também, é isso? Isso. Ela tá aqui e acho que tá doida para conversar contigo também, contar um pouquinho da história do grupo, enfim, do que a gente anda aprontando por aí hoje em dia. Tá. Eu te agradeço, né? Depois a gente vai fazer um registro, mas eu já te agradeço nesse primeiro momento, né? Mas a gente continua, porque daqui a pouco tem mais La Luna Cia de Teatro aqui com a Emily Barrossi. É isso? É isso, muito obrigada. Obrigada eu. E aqui na sequência do nosso Caminhos Criativos da Arte, conversando sobre teatro, né, com a companhia La Luna Cia de Teatro de Canelinha, a Emily Barrossi está conosco aqui, já citada pela Amália Leal, né, Emily? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, né, por fazer parte desse sonho, né, de acreditar nesse projeto. Obrigada a você de ter chamado a gente. Né, de falar sobre cultura, falar sobre teatro, falar sobre sonhos. É tão divertido, né? E a gente saber que tem uma perspectiva de volta agora, né, Emily? Nossa, e é bom falar também de tudo isso que a gente fez, né? Que parece que
são coisas que a gente viveu entre quatro paredes, assim, e agora conseguir compartilhar isso. Ah, que bacana. É muito legal também esse espaço que você está abrindo, assim, muito feliz de estar aqui. Eu é que agradeço. E até conversando com a Amália, né, anteriormente, e do projeto, dos causos, né, do resgate dos personagens que contam a história de Canelinha. Isso, Histórias da Moda Velha. Histórias da moda velha Isso. é bem, até a idade, né, tem a melhor idade. Isso. É isso? É as histórias que estão guardadas ali dentro da cabecinha deles. Na memória, né? É. E aí, quando a gente estava conversando no intervalinho aqui, você comentou o seguinte, Naya, a gente teve o projeto, né, que foi captado, né, antes da pandemia, então tinha todo um cronograma que não pôde ser executado. É isso, de forma presencial. Isso. E como é que vocês fizeram essa adaptação daí? Então, esse projeto, a Amália começou a desenvolver lá em 2017 e a gente, enquanto grupo, quis abraçar essa pesquisa, né? E continuar para coletar mais histórias dessa região, assim. Tá. E aí a gente aprovou um projeto pelo Ministério da Cidadania, que se chama Culturas Populares, era a edição 2019, para executar em 2020. E aí, nesse projeto, a gente ia dar continuidade a essa pesquisa, as visitas, né, a esse público idoso. Sim. E aí veio a pandemia e o projeto ficou congelado por 1 ano, porque não tinha como a gente ir até esses idosos, porque era o público, né, mais, assim... Em termos de segurança, né? Que, né, mais, assim, de Vulnerável. risco da pandemia e também pela gente. Então, foi bem difícil, assim, pra gente. Aí, em 2021, depois que todos os idosos que a gente ia entrevistar tomaram as vacinas, a gente também estava vacinado. Aí, a gente marcou essas entrevistas e foi a campo. Mas sempre buscando esse lugar, né, do distanciamento, usar máscara, fazer em espaço aberto. Então, a gente coletou essas histórias e aí a forma como a gente fez para divulgar foi através de vídeos documentários que estão no nosso canal. Hospedados no YouTube, né? No canal de Isso. vocês. Então, tem 3 vídeos documentários que é esses idosos contando essas histórias, né? Então, lá tem como ver a performance desses contadores, que é muito legal também. E a gente desenvolveu uma série de podcasts, Ai, que fofo. que é a do Histórias da Moda Velha, que aí é a gente recontando essa história num formato radionovela. Tipo, vocês já absorveram a Isso. experiência de cada personagem e recontamos os recontaram. causos. Entendi. E aí, daí da nossa maneira, né? E também colocando outros elementos. Aí o Pedro trabalhou bastante nisso, com sonoplastia. A trilha sonora é toda feita com viola caipira. Nossa, então, muito ficou legal. um trabalho bem legal, assim, no final. E... Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caminhos Criativos da Arte. E hoje eu vou conversar com um músico completo. Ele é cantor, compositor, violonista, educador musical, pai, maridão, cozinha bem. Silvio Mansani. É isso, Silvio? Prazer em tê-lo aqui, Silvio. Obrigado, Naya. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com esse capricho de cenário e muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre arte, sobre processo criativo. Muito obrigado. E nesse momento, né, Silvio, que esse projeto mesmo, esse edital, primeiro eu quero te agradecer por acreditar, né, que a gente conversou antes de uma contemplação do edital, e numa época em que a gente precisa se expressar e a gente não pode, até por questões de saúde, né, Silvio, a gente está saindo de uma situação pandêmica, respirando, voltando, né, a tomar um pouquinho de ar, de preferência todos vacinados e sem máscara, né? Como é que você está se sentindo nesse momento? Olha, eu estou me sentindo melhor, né? Para mim o isolamento foi bastante forte, porque eu também trabalho como professor e eu tive a oportunidade de até a vacina trabalhar em casa online, né? E meus filhos também ficaram todos em casa, minha esposa também.
Então a gente viveu uma experiência muito grande assim de confinamento também entre nós, assim, que, claro, gerou conflitos, mas foi enriquecedor, foi muito bonito, assim. Então, assim, e o sofrimento, né, a desesperança, a empatia de ver o sofrimento da classe artística, isso foi muito forte. Mas eu acho que agora a gente começa a respirar, apesar de que as coisas ainda não estão resolvidas, acho que vai levar um tempo ainda, mas a gente é obrigado a sair. E assim, essa oportunidade da gente conversar... Já é uma né, esperança. Já é, assim, me sinto saindo de casa, né? Apesar de que já voltei para a sala de aula também. Né? Silvia, até você aqui mora em Santa Catarina, em São José, mas você é do Paraná? Sou do Paraná. E você veio para cá, mas antes disso, assim, na tua família, né? Os teus pais ouviam música? Qual a tua relação com a música na infância? Então, engraçado que ali, sei lá, com 10 anos de idade mais ou menos, eu gostava de desenhar, né? E, inclusive, até comecei a fazer caricatura, desenho, cursos de ouro, cursos... pelo correio? Sim, aquele IUB, Instituto Universal Brasileiro. Sim, porque sim. na nossa época não tinha internet, né? Era Claro. banca de revista, e aí na revista a gente recebia... Então eu gostava de desenhar, eu me lembro. E aí, o violão entrou na minha vida, assim, meu pai assinou Nosso Amiguinho, que era uma revista... Lembro do Nosso Amiguinho. Religiosa? É religiosa, mas daqueles que educativa, não trabalham né? no sábado. É o... Esqueci o... Tá. Adventista. Valeu, Lucas. E aí, nessa revista, na época, tinha assim, a gente adorava Balão Mágico, né? Simone, né? Jairzinho. E aí tinha aulinhas de violão e a gente aprendia. Então, eu resolvi, pela revistinha, a ter um violão. Achei um violão velho, de um primo, abandonado, e comecei a aprender ali sozinho. Nossa, meio autodidata mesmo, assim? Nas primeiras coisas, né? Aí, assim, não foi aquela coisa fácil, não, né? Hoje em dia, o pai já fala, vamos dar uma lá. Não. Sim, já coloca na aula de violão. Eu tive que tocar mesmo uma música, né? Aí toquei, aí não vai ter jeito. Aí ganhei lá um violãozinho simples de Natal e fui para uma escolinha aprender, né? Então foi por ti mesmo, assim? Foi. Tá. E aí, a partir daí, claro, o meu pai me apoiou, assim, de um jeito... Eu acho que ele tinha um gosto, depois ele faleceu, agora, alguns anos atrás, antes da Copa do Mundo no Brasil, né? Tá. E ele me contou, ele já estava doente de câncer, ele me contou dessa história do violão, porque ele nunca tocou, mas gostava muito. Então, ele me incentivou, né? Que bom, Silvio. E a minha mãe também. Agora, eu tenho uma história curiosa na família, que um tio, irmão do meu pai, e o outro irmão dele, eles tinham uma dupla caipira quando eram jovens, daquelas de tocar no rádio, quando o rádio era ao vivo, certo? Eu não vivi isso, né? Mas a dupla deles se chamava Silvio e Silvinho. Os tios. Os tios. E eles não se chamam Silvio e Silvinho, era aquele negócio do nome mesmo artístico. Então já tá... Era uma linhagem uma linhagem que eu não tenho notícia. Não dá para andar 2 a 2 de mãos dadas. Nem todos os trajetos têm boas paradas. Um rancho seguro com cama arrumada, às vezes no escuro, em meio à esplanada. Só mesmo o chão duro da beira da estrada.